Atenção, atenção, gente. A polícia deteve um homem suspeito de participar de uma morte de um jovem lá no Elison Prieto. Pessoal do Glória, alô meus queridos do Glória. Vocês que assistem ao Balanço Geral, gostam da TV Paranaíba, avisaram a gente aqui desse crime que aconteceu no bairro. A polícia esteve presente, a nossa equipe de reportagem também. Aí o que acontece, gente? O contexto dessa história, dessa imagem chocante que você acompanha, borramos um pouco, claro, mas são imagens feitas pela nossa equipe de reportagem. Bom, teve a notícia desse rapaz encontrado morto por lá. A gente ainda não tem detalhes se o corpo foi desovado aí ou se mataram o rapaz nesse local. Tudo indica que mataram em outro local e deixaram aí. Agora, a grande questão é a seguinte, principalmente a motivação do crime, né? Qual teria sido a motivação desse crime? Segundo, a investigação já conseguiu, de alguma maneira, indicar envolvidos no crime, já tem gente presa. Será? Nós vamos agora detalhar esse caso, porque enquanto a família se despede do rapaz morto, a polícia investiga e parece que nós já temos novidades aí desse caso, desse homicídio que aconteceu na região do bairro. Me coloca na tela do BG o nosso repórter Lucas de Carvalho, que está acompanhando essa história desde ontem, hein? Desde ontem ele esteve lá na região, conversou com os moradores, inclusive conseguiu algumas informações extras ali com o irmão da vítima, né? Que deu algumas declarações importantes para a gente tentar de alguma maneira montar aí essa história e entender a real motivação. Mas, ô Lucas, uma boa tarde para você, bem-vindo aqui na tela do nosso Balanço Geral. Vai contando aí, amigo, o que aconteceu de ontem para hoje e quais são as informações de momento desse crime que deixou o pessoal da região lá bastante assustado. Vai lá, bem-vindo. Júnior, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral com a gente hoje. Infelizmente a gente está nesse caso desde ontem, é um caso lamentável, a gente viu o sofrimento dessa família de perto. Para a gente relembrar um pouquinho tudo o que aconteceu, esse corpo foi encontrado, um jovem de 23 anos foi identificado como Danilo Alves Leal e tudo estava nas especulações até aquele momento, sabe, Júnior? Porque a polícia foi até lá, o grupo especializado ali em patrulhamento de áreas de risco, o GEPAR também esteve ali, a perícia da Polícia Civil foi até o local, mas os levantamentos ainda estavam sendo realizados naquele momento. Então tudo que a gente conseguiu foram informações ali distribuídas pelos próprios moradores da região ou pessoas que conheciam ali também o Danilo. E a principal linha que nos trouxe até aqui agora era com relação a uma motocicleta, dois homens e uma motocicleta que teriam passado pela manhã no bairro São Jorge, pegaram esse jovem, colocaram ele na garupa, um dos homens que estava nessa motocicleta desceu ali no bairro e o outro levou ele até algum lugar que não sabemos ainda qual seria, tudo isso por causa de uma acusação de envolvimento em um furto de um salão na região. Pouco tempo depois, poucas horas depois, esse jovem foi encontrado morto na região ali do Glória, na rua L do Elison Prieto, e naquele local, há vários indícios de que não teria sido morto ali, mas que teria sido apenas desovado. Tinha ali um lençol sujo de sangue, uma cama teria sido colocada em cima dele ali, talvez uma tentativa de esconder aquele corpo, e algumas outras informações que foram surgindo também de ontem para hoje, da possibilidade até de uma câmera de segurança que teria sido arrancada ali no local para evitar a facilitação ali, de poder identificar mais facilmente esse homem. Eu vim até aqui para a gente poder conversar com o familiar, o irmão dessa vítima, que se dispôs a conversar com a gente, claro, sem se identificar, ainda é um momento de muita dor para essa família, mas eu já queria agradecer, por mesmo nesse momento de dor, se prontificar a conversar com a gente e entender que no momento que vocês mais querem é justiça, não é, meu? Isso. Eu peço justiça, porque por causa que meu irmão mais novo, e fez muito covardia, não merecia isso não. Ele trabalhava com você? Trabalhava comigo, ele usava os trenzinhos dele, mas isso aí não merecia não, essa morte não, que é justiça mesmo. Inclusive, um laudo, que foi divulgado já fala que ele teria morrido em decorrência de politraumatismo, seriam vários ferimentos espalhados pelo corpo, o que indica uma possível retaliação ali, um acerto de contas. Isso por causa de uma situação em um salão. O que você sabe sobre isso? Isso aí, ele ficou esse tempo agora recebendo umas ameaças de morte. Inclusive o cara ele deparou com a minha irmã e falou que o final dele ia ser na mão dele, que ia matar meu irmão de todo jeito. Quem seria essa pessoa?
Não, não sabe ainda não. Pessoa que foi não. Essas ameaças, elas vinham por causa desse suposto envolvimento no furto do salão? Não, esse envolvimento que chegou agora. Por causa que ele estava muito triste, parado. Eu falei, Dani, o que está acontecendo? E ele falou assim, não, arrumei um trem muito sério. Não tem como falar. E morreu sem falar nada. Quem que era essa pessoa? Aí chegou esses dois caras lá, né, chamando ele na moto. E ele foi e montou na moto para resolver o problema, para provar que não era ele. Aí quando é feda, parou com essa cena e ele morto, lá no Glória. O seu irmão subiu na moto naquele dia, né, ontem no caso, para tentar provar a inocência dele. Isso, para provar a inocência dele. Aí o rapaz desceu de a pé e ele e ele desceu na moto com o rapaz. E vocês dois eram próximos, não eram? Trabalhavam com você? Ele trabalhava comigo, me ajudava. E nós queremos justiça. Que a vida dele não volta mais nunca. Mas a justiça nós quer. Nós quer que a justiça seja feita. Deixa eu entender mais um detalhe também. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Eu queria saber o que passa na cabeça de vocês com relação a tudo isso. Vocês moram ali na região do São Jorge, do Campo Alegre, e o corpo do seu irmão foi encontrado no Glória. Vocês têm algum envolvimento com alguém de lá, algo que justifique ele ter sido deixado naquele lugar? Não, isso que nós estamos sem entender. Foi um trem que nós estamos sem explicação. Por causa que, igual eu te falei, meu tio, ele viu esses dois autores que pegou ele, né? Pegou ele com vida lá e deparou ele lá no Glória, já sem vida e tudo cheio de paulada, cabeça quebrada, quebrou os braços dele, foi muita covardia com ele mesmo. Foi o seu tio que presenciou a situação dele subindo na moto de manhã? Isso. O que ele falou com você? Ele foi e falou só isso, que ele... Porque esses dois autores chegou lá que chamando o nome dele, minha avó falou que não estava lá e parece que ele já sabia que estava lá. Já foi declarado que estava lá. Aí ele saiu com medo e montou na moto para provar e eu não sei o que aconteceu mais. Não sabe para onde que ele foi levado? Aí deparou só lá no Glória com ele lá, morto lá com o vídeo. Uma coisa que a gente estava discutindo também é que parece que não foi um esforço muito grande para tentar encobrir ali o corpo do seu irmão. Não houve uma tentativa de escondê-lo, de enterrá-lo. Ele foi deixado ali no meio da rua, só com um lençol e uma cama ali para tentar cobrir. Você acha que isso tem a ver com uma possível tentativa de passar uma mensagem ali, como se fosse um tribunal do crime? Isso. Parece, tudo indica que é isso, né? Não jogo nem desovou ele no mato, no escondido não. Foi no meio de todo mundo mesmo, para nós ver mesmo. Você acha que essa mensagem foi para sua família? Tudo indica que sim. Você me disse que seu irmão mexia com algumas coisas aí no início da nossa conversa. Você falou que ele mexia com as paradinhas dele, mas ele não mexia isso. Você consegue explicar pra gente o que seria essas coisas? Tem como a gente conversar sobre isso? Não, tudo bem. Ele era meio custosinho mesmo, mas só que o que acontece? Ele trabalhava comigo dia a dia, entendeu? Ele, inclusive, ele ficava até lá em casa, lá passava uns tempos lá. Aí pegou ele nesse dia ontem, um descuido, longe de nós, entendeu? Senão não ia acontecer isso jamais. Ia acontecer isso, eu não deixava nunca. E é isso aí, eu não iria ser essa covardia que fez com ele, não. A família também acredita que tem mais pessoas envolvidas, né? Sua irmã estava contando também que ele era um cara duro na queda, né? Difícil de cair, provavelmente uma só pessoa não teria conseguido apagar ele daquele jeito. Isso. Pelo jeito que parou a situação, ele era muito bom de briga, e ele reagiu, tentou defender, mas não teve como, porque é mais de 2 pessoas que pegou ele, pelo jeito aí. E fez muito covardia com ele mesmo. E te perguntar, a gente sabe que é uma situação difícil, como que a família está lidando com tudo isso, sua mãe, seus irmãos? Mas está lidando no sofrimento, né? Agora, né? Agora o velório dele vai ser, né? Realizado. E justiça, né? Porque não volta mais não, igual eu expliquei. Mas nós queremos mesmo a justiça, saber o que aconteceu, quem matou ele. E nós queremos saber disso tudo. Nós queremos que a justiça seja feita. Ele vai ser velado hoje durante a noite, né? E amanhã que o corpo vai ser enterrado, certo? Isso. Ele vai ser velado hoje às 5 horas da tarde e o enterro dele vai ser amanhã às 9 horas. Com relação a essa investigação da polícia que está em andamento, esse homem de 40 anos que foi preso, vocês têm alguma suspeita de quem pode, de algum envolvimento, algum familiar, alguém que ele teria se envolvido com algum problema, além dessa situação do salão, que possa justificar essa prisão? Então, a suspeita que tem, porque meu tio que estava lá, nesse exato momento que pegou ele, que tem para falar. Mas a suspeita que está também, que está envolvido também. Entendeu?
Acha que existe alguma relação talvez com um possível tráfico de drogas? Isso. Declaro que sim. Isso, claro, a polícia vai investigar tudo isso ainda, vai tentar entender quais foram as circunstâncias que levaram a tudo isso, mas no momento que eu posso desejar meus sentimentos, que a família consiga ter o mínimo de conforto ali nesse momento, ainda mais que a gente sabe que é um crime que aconteceu no Natal, então a gente sabe que é muito difícil. Obrigado mais uma vez por ter conversado com a gente deixa agora a polícia fazer o trabalho para que essa situação possa ser esclarecida o quanto antes, não é, Júnior? Tá certo, Lucas. Obrigado aí pela informação ao irmão do rapaz aí que se ofereceu, né, para conversar com a gente e trazer esses detalhes aí, porque como ele acabou de dizer que o tio, né, havia aí percebido a movimentação dos criminosos no local, e aí pouco tempo depois saiu nessa moto e depois chega a notícia de que ele havia sido encontrado morto e espancado. Esses detalhes são muito importantes. Tanto é que a polícia conseguiu identificar um dos suspeitos. Esse cara foi detido, levado para a delegacia e está sendo ouvido. Então vocês estão assistindo aqui ao nosso Balanço Geral, vocês percebam muito bem que o nosso jornalismo acompanha o passo a passo da história. Será que esses caras envolvidos nesse homicídio aqui, será que é algum faccionado ou não? A polícia vai investigar e vai trazer mais informações. Fica ligado aí, tá? A polícia está em cima, está investigando, e se tiver mais informação, a gente vai trazer ao longo da nossa programação. Fica ligado aí. Agora vem